Seja muito bem-vindo, este é o quadro 30 Minutos de EBD. Eu sou o professor Júnior Mendes. Nós iremos comentar a lição bíblica da Escola Dominical deste terceiro trimestre de 2025. A lição que tem como título Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. E eu quero chamar a sua atenção para esta capa, este desenho que tem na capa, esta máscara, que aponta justamente para a hipocrisia, ou seja, para alguém que tem várias versões da sua própria pessoa. Ela é uma pessoa na igreja, ela é uma pessoa no trabalho, ela é outra pessoa na faculdade, ela é outra pessoa dentro da sua casa. Então, gente assim é pessoa que vive uma vida de mentira. E a lição vai exatamente combater esse tipo de procedimento que não é um procedimento bíblico, um procedimento cristão que honra e glorifica o nome de Jesus. Então fique comigo que a gente vai estudar esta preciosa lição que tem muitas coisas para nos ensinar. E como sempre fazemos, já vamos ler o textuário da lição que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, que nos diz o seguinte: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. O textuário que é extraído da narrativa bíblica que fala sobre a história de Ananias e Safira, que no começo da igreja, ou na igreja primitiva, quiseram, na verdade, apresentar-se como pessoas generosas. Eles observaram que as pessoas estavam socorrendo os mais necessitados e vendendo suas herdades, suas casas, para socorrer aqueles que tinham necessidades materiais. E Ananias e Safira propuseram fazer o mesmo. Só que aquilo que eles pareciam estar fazendo por ação do Espírito Santo, na verdade, estava fazendo por obra de Satanás. Porque resolveram reter parte da herdade, ou seja, apresentaram um valor dizendo que tinha sido o preço de toda a herdade vendida, quando na verdade não era, portanto, mentindo. Eles queriam parecer generosos, certamente para alcançar algum tipo de prestígio, algum tipo de mérito, mas, na verdade, estavam sendo usados pelo diabo através da mentira, e aquela igreja que estava cheia do Espírito Santo, cheia do amor, e havia grande poder nos apóstolos. Logo, Deus, ao revelar isto a Pedro, trouxe uma sentença sobre a vida de Ananias e posteriormente sobre a vida da sua mulher Safira, e ambos morreram naquele mesmo dia, trazendo graves consequências para a sua vida. O textuário da lição traz uma advertência para todos nós, porque ele revela que este casal, no pretexto de obter algum tipo de vantagem, eles agiam tomados pelo poder do maligno. Então aquilo que parecia ser obra do Espírito Santo, porque a igreja vivia um momento de generosidade voluntária. Ora, conforme estudamos na lição passada, aquela igreja era uma igreja tomada de amor. E na ação deste amor, os crentes ajudavam-se uns aos outros. Mas o casal Ananias e Safira, na verdade, eles procuravam obter alguma espécie de vantagem e agiram de forma hipócrita. Mentiram, pareceram ser o que não era. Aquilo que parecia ser obra do Espírito Santo, na verdade, era obra do inimigo. E o escritor da lição nos diz já aqui na introdução sobre este perigo. Olha o que ele diz: é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Sim, porque aquele casal que parecia estar agindo pelo poder do Espírito Santo, pelo amor derramado no coração da igreja, na verdade estava agindo de forma egoísta, querendo obter, como diz aqui o escritor, alguma espécie de lucro e tirar algum tipo de vantagem sobre os santos. E Deus não permitiu. E logo veio as consequências do seu pecado. Porque toda forma de mentira é pecaminosa. E observe o que Pedro vai dizer. Pedro diz: tu não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Por quê? Porque todo pecado, ele é primeiro contra Deus.
O Salmo 51, verso 4, Davi expressa esta verdade. Ele diz que contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei. A gente sabe que Davi cometido pecado sobre várias pessoas. O seu pecado atingiu muita gente, mas Davi sabia que o pecado, ele atinge ou ele é, na verdade, primeiro contra o próprio Senhor. Por isso Pedro vai dizer, tu não mentiste para os apóstolos, tu não mentiste para a igreja, tu mentiste primeiro para Deus, tu mentiste ao Espírito Santo. É como se Pedro estivesse dizendo, você quis parecer ser uma coisa, sendo na verdade outra. Você trouxe um preço que na verdade não é um preço verdadeiro, não é um sacrifício real, é um sacrifício hipócrita, é o preço da mentira. E aquilo teve consequências graves na vida daquele casal, mas trouxe temor não somente para a igreja de Cristo, mas para toda aquela sociedade. Então está aqui uma advertência para nós, para que possamos ser pessoas genuínas, para que nossa obra seja verdadeira, para que nossa vida seja verdadeira, para que tudo que façamos com inteireza de coração e sejamos transparentes, a mesma pessoa em todo lugar que estivermos, na igreja, em casa, no trabalho, na faculdade, sermos a mesma pessoa, viver uma vida fundamentada na verdade de Deus. É isto que o texto está trazendo para nós nesta tão preciosa lição da Escola Bíblica Dominical. Partindo para o primeiro tópico da lição, que diz o seguinte: o diabo, o pai da mentira, tem como subtópico primeiro, é da natureza satânica mentir, depois a mentira como um ardil maligno, e o terceiro subtópico, não subestime o inimigo. O escritor vai trazer muitas vezes aqui a palavra engano, a palavra mentir e também a palavra lucro, mostrando que aquele casal mentiram ou tentaram enganar a igreja com o objetivo claro de obter lucro, tirar alguma espécie de vantagem. E no primeiro tópico desta lição, o escritor vai nos dizer que Ananias e Safira foram induzidos por Satanás para cometer aquele pecado. Observe que é deixado claro que eles eram personagens livres ou agentes livres para fazer a coisa certa ou errar conforme estavam sendo induzidos pelo diabo. O diabo não os obrigou a mentir, o diabo não os obrigou a agir de maneira hipócrita. O diabo os induziu, mas eles eram livres para rejeitar esta tentação e ter feito a coisa certa diante de Deus. Porque a mentira é da própria natureza de Satanás. O próprio Jesus Cristo disse em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Na realidade, quando a serpente, a antiga serpente, como diz a Bíblia Sagrada, induziu o primeiro casal a pecar, o diabo ali estava, na verdade, usando de mentira, induzindo Eva a tomar uma atitude baseada na mentira que o próprio diabo estava dizendo. Jesus disse, ele foi homicida, ele foi mentiroso desde o princípio. Então a mentira é uma ação do maligno. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, você pode aí examinar na sua Bíblia, na segunda carta, capítulo 2, a partir do versículo 9 até o 11, ele vai dizer que o anticristo vai agir sobre a eficácia de Satanás com obras de mentira, para enganar aqueles que rejeitaram a verdade. Então veja, toda obra que tem mentira, toda palavra que tem mentira, qualquer ação que esteja desprovida da verdade, tem o dedo de Satanás, tem a ação do diabo. E aqui é preciso advertir, não existe mentirinha, não existe pequenas mentiras, é mentira, e mentira é pecado. A pessoa querer ser o que não é, aparentar ser o que na verdade não é, acaba sendo também pecado, porque ele está apresentando algo que não é verdadeiro. Então, todo aquele que vai buscar fazer uma obra para Deus ou para o seu próximo,
com o intuito de obter algum tipo de vantagem, obter algum tipo de lucro, e nesse momento se veste de uma personagem, na verdade, ele está fazendo uma obra de mentira, de desonra. E, portanto, não há galardão, não há recompensa para isso. Então, o cuidado que nós devemos ter enquanto crente é justamente de não sermos enganados pelo diabo, para não estarmos agindo conforme os seus ardis. Como diz aqui o segundo subtópico, a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas, evidentemente, plantou a semente do engano e da mentira no seu coração. Veja, o que aconteceu aqui foi que eles foram induzidos, eles deram espaço, eles abriram a brecha e o diabo os induziu. Mas, mais uma vez, eles eram agentes livres para poder agir de maneira diferente e não mentir. O escritor ainda diz aqui: a questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. Olha, o cuidado que todo crente precisa ter. O diabo viu que Ananias e Safira eram alguém que estavam cobiçosos de lucro e de fama. Queriam tirar algum tipo de vantagem, obter algum tipo de lucro com aquela ação e os conduziu ao pecado da mentira. E isso trouxe juízo sobre a vida daquele casal. O escritor vai nos advertir no subtópico 3 para não superestimar o inimigo. Mas também ele vai dizer para não subestimar o inimigo. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Precisamos estarmos sempre aos pés do Senhor, nos capacitando no poder do Espírito Santo, pedindo para Deus sondar o nosso coração, e se tiver no nosso coração alguma obra da mentira, que o Espírito Santo revele, que o Espírito Santo tire aquilo que está na escuridão para a luz, e que possamos ser tratados para vivermos sempre uma vida verdadeira, viver um evangelho verdadeiro, e não parecer ser aquilo que nós não somos. Um cristão pode mentir para obter lucro ou tirar vantagem sobre isto? A resposta é não. A Bíblia diz que o crente em Jesus, ou aquele que vai habitar nos tabernáculos eternos, conforme o Salmo 15, ele diz que esta pessoa fala verazmente, ou fala a verdade, age com a verdade, até mesmo com danos seus. Ou seja, o crente mesmo que tenha que sofrer alguma espécie de prejuízo, ele precisa ser verdadeiro. Não há como admitir a mentira na nossa vida, seja ela para tirar vantagem, seja ela para que a pessoa obtenha alguma espécie de lucro. Não, a mentira precisa ser condenada, precisa ser evitada, precisa ser repelida a todo custo. O segundo subtópico, aliás, o segundo tópico da lição diz o cristão e a mentira. O subtópico 1, mentir é uma escolha. O subtópico 2, atraídos pela mentira. E o subtópico 3, mentir tem consequência. Então, quando ele está dizendo que a mentira é uma escolha, é porque nós somos agentes livres, capacitados para escolhermos que caminho tomar diante das tentações, diante dos impulsos. Alguém, por exemplo, pode querer sonegar seu imposto, aqui é um exemplo prático, para não pagar. E aí, ao invés de declarar aquilo que é verdadeiro, ele acaba declarando aquilo que não é verdade. Simplesmente pelo fato de obter lucro, obter vantagens. Isto constitui mentira. Mas alguém pode alegar, por exemplo, mas nós vivemos num país cuja carga tributária é muito pesada. Ok, mas isso não dá o direito ou não abre o espaço para que um cristão minta por conta disso. Trazendo aqui um exemplo. Porque a mentira vai ser sempre uma escolha. O escritor diz aqui, Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu.
tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram a decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. E a gente observa que tanto Ananias quanto a esposa, porque se a esposa tem tomado uma atitude diferente, poderia inclusive aconselhar o seu marido a não agir daquela forma. O texto vai dizer que Pedro disse a ele: olha, a herdade era de vocês, a herança era de vocês, o bem era de vocês, vocês não eram obrigados a vender, muito menos obrigados a doarem. Não, outra coisa, se vocês venderem sim, o bem, poderia ter ficado com o dinheiro, não haveria problema nenhum, porque o bem é seu, e a igreja não obrigava os seus membros a vender nada. Tudo aquilo que eles faziam para socorrer os necessitados era fundamentado no verdadeiro amor que tomava conta daquela igreja, dos corações daqueles crentes. E eram obras voluntárias, conforme estudamos na lição passada. Mas Ananias, querendo parecer ser generoso, querendo parecer ser uma pessoa que não era, em acordo com a sua mulher, que também compactuava do mesmo pensamento. Porque quando num casal, pelo menos um é crente, pode ajudar o outro, pode aconselhar o outro. Olha, não faz isto aí porque isto é mentira, isto é pecado, isto traz consequência. Mas não, tanto Ananias como Safira estavam tomados pela cobiça, pela vantagem, pelo desejo de obter alguma espécie de lucro e quiseram enganar os santos da igreja, quiseram enganar a igreja e teve consequência. Eles foram atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões, porque logicamente estavam sendo tentados pelo maligno. E deram ouvidos ao diabo, ou deram lugar ao diabo. A Bíblia já nos adverte, não des lugar ao diabo. A Bíblia nos adverte, fugir de toda a aparência do mal. Então observe que por todas as sagradas escrituras, a mentira, a hipocrisia é um ato condenável. Jesus Cristo condenou abertamente os líderes religiosos da sua época porque viviam de forma hipócrita. Buscavam parecer ser o que não eram de fato. Jesus, por muitas vezes, chamou-os de hipócritas, ou seja, pessoas que usavam uma espécie de máscara, ou que escondiam a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira realidade. Então está aqui uma advertência para nós enquanto igreja de Cristo. Não existe mentira pequena, não existe mentira grande, tudo é mentira, portanto tudo origina-se na obra do diabo, o inimigo do crente, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. E o subtópico 3 desse segundo tópico diz assim: mentir tem consequências. Sim, e qual foi a consequência na vida de Ananias e Safira? Morte. Ah, meu irmão, quantos crentes estão caminhando para uma morte espiritual e alguns já estão mortos espiritualmente por causa da mentira, por causa de uma vida de mentira, porque suas ações, suas obras estão fundamentadas em mentira, em coisas que não são verdadeiras, que não são reais. Olha o que o autor nos traz aqui. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus, conforme nós já falamos nesta lição, que o pecado é primeiro contra Deus. Então eles estavam num ambiente de verdade, eles estavam numa igreja tomada pelo poder de Deus, tomada pelo amor verdadeiro, uma igreja que tinha os dons do Espírito Santo, onde Deus operava, ou seja, um ambiente totalmente favorável para se viver uma vida de verdade, uma vida verdadeira. Mesmo assim, se deixaram levar pelo engano do diabo e caíram na armadilha de Satanás e pecaram gravemente. E qual foi a consequência? A morte. Porque o pecado não tratado, não confessado, o pecado não abandonado traz morte espiritual. Chegamos ao terceiro tópico, uma igreja que repele a mentira. Uma igreja temente,
uma igreja forte. Meu amado irmão, minha amada irmã, assim deve ser a igreja. Um ambiente onde a verdade domina, onde a verdade prevalece. Portanto, se você tiver de elogiar alguém, que este elogio seja verdadeiro. Nós não podemos tratar com lisonjas falsas, com falso, ou seja, dizer uma coisa quando o nosso coração, na verdade, está dizendo outra. A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de expediente, porque isso se constitui pecado. A igreja que está cheia do temor de Deus, ou o crente que está cheio do temor de Deus, a sua palavra é conforme Jesus Cristo disse no Sermão do Monte. Ela é sim, sim, não, não. Ele não diz sim quando deveria dizer não. E ele não diz não quando deveria dizer sim. Porque o próprio Cristo disse que o que passar disso é de procedência maligna. Então, uma igreja temente, conforme a lição, diz que Lucas destaca que os fatos narrados com Ananias, aliás, ocorridos com Ananias e Safira, trouxe um grande temor dentro e fora da igreja. Então, observe que esta igreja, que vivia a verdade, combateu de imediatamente a mentira, porque havia verdadeiro temor nesta igreja. E este temor, com a consequência ou com o juízo que veio sobre aquele casal, ele aumentou. E temor não é medo de Deus. Temor aqui não é ter pavor de Deus. Temor aqui é ter reverência, ter santa reverência. É viver na verdade por santa reverência ao Senhor. Então, observe como aquela igreja era uma igreja vitoriosa sobre o pecado. Assim deve ser hoje. Assim devemos ser nós. Uma igreja vitoriosa sobre o pecado, que não admite, que não aceita nenhuma forma de mentira, nenhuma forma de hipocrisia, que condena abertamente este tipo de coisa, esse estilo de vida. Uma igreja que seus membros vivam em verdadeiro cristianismo e que sejam pessoas verdadeiras, com uma vida transparente. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Por isso, Deus tratou de julgar imediatamente o pecado daquele casal, para que outros não seguissem, para que outros não se sentissem livres a fazer aquilo. E estávamos ali no começo da história da igreja. Era preciso um remédio amargo. Era preciso um remédio que curasse imediatamente aquela ferida aberta e não contaminasse os demais crentes. O amor daquele povo, a generosidade manifestada por aqueles crentes estavam ameaçadas pelo ato de hipocrisia praticado por este casal. Mas imediatamente, pelo poder do Espírito Santo, pela revelação de Deus, a mentira foi desmascarada e eles sofreram a consequência dos seus pecados. O segundo subtópico diz, uma igreja forte. Por que uma igreja forte? Porque combatia o pecado. Porque não admitia o pecado. E este ambiente, que era um ambiente santo, onde todos estavam cheios do temor de Deus, acabava se tornando um ambiente propício para a operação do Espírito Santo, para o poder de Deus se manifestar na vida daquela igreja. Isso mostra que é uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, é uma igreja forte. Às vezes nós estamos fazendo a leitura que uma igreja forte é uma igreja que tem muitos membros, é uma igreja que tem uma imagem bastante forte na sociedade, porque é uma igreja rica de bens materiais, ou porque tem vários programas a serem feitos. Mas a gente vê aqui pelo texto que a fortaleza da igreja está no fato dela não admitir pecado no seu meio, dela tratar o pecado. É claro, tratar conforme as escrituras sagradas, tratar com amor, tratar com generosidade, mas tratá-lo. E isso faz com que aquela igreja se torne forte no poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja fraca, anêmica,
por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Ou seja, não há poder do Espírito Santo, não há ação real e verdadeira do Espírito Santo. E a aplicação desta lição para nós é que jamais façamos alguma obra na igreja, façamos algum trabalho na obra do Senhor, algum ato, seja de generosidade, seja de amor, ou qualquer ação, sem a verdade substanciando aquela ação. Que jamais nos vistamos de uma capa, de uma roupagem, para parecermos ser aquilo que não somos. Porque isto é mentira. Aquela igreja primitiva estava vivendo um momento de plena generosidade, onde os crentes estavam tomados pela generosidade. E Ananias e Safira, que não eram generosos, não estavam sendo tratados ou trabalhados pelo Espírito Santo, porque no seu coração, ou nos seus corações, havia na verdade era cobiça. Havia na verdade ganância, desejo de obter lucro e obter vanglória. E eles se vestiram de uma personagem, quiseram parecer ser generosos, quando na verdade eram cobiçosos. Quiseram parecer serem amorosos, quando na verdade eram hipócritas. Eram crentes que estavam simplesmente representando, ou seja, aparentando ser aquilo que eles não eram. Queriam glória humana, olha o perigo. Queriam honras humanas, tinham o intuito de obter alguma vantagem, de obter algum lucro com aquela sua ação. Mas foram desmascarados. E isto precisa advertir a igreja deste tempo. Isto precisa estar, na verdade, ensinando-nos que nós que somos igreja, nós que somos igreja deste tempo, que jamais possamos ser uma personagem, que jamais possamos ser aquilo ou aparentar ser ou buscar ser aquilo que não somos de fato. Temos que ser genuínos, temos que ser verdadeiros e que jamais a mentira faça parte do nosso cristianismo, mas que sejamos verdadeiros, tomados pela verdade, porque afinal nós temos o Espírito Santo de Deus, que o próprio Cristo disse, ele é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque o mundo vive uma mentira, o mundo vive uma fantasia, meu irmão. Quantas pessoas vivem uma vida de fantasia? Aliás, neste mundo de tecnologia, das mídias sociais, o que tem de gente buscando mostrar nas mídias sociais aquilo que ele não é, meu amigo, é muita gente que você vê os vídeos, as fotografias, as imagens, que algumas vezes parecem serem abençoados, felizes, quando na verdade estão vivendo uma outra realidade. Porque estão usando a mídia social para mascarar a sua realidade, logo estão mentindo. E infelizmente, há crentes fazendo isto. Este mundo cheio de fantasia, cheio de mentira, não pode receber o Espírito Santo da verdade. Mas nós, igreja, recebemos o Espírito Santo da verdade. Nós temos o Espírito Santo da verdade. Por isso a gente não pode se acomodar ao mundo, não pode se moldar ao mundo. Não podemos aparentar ou parecer ser aquilo que não somos. Que Deus continue abençoando a sua igreja, que Deus continue fortalecendo nossos corações na verdade do Espírito Santo, que a nossa vida esteja fundamentada na verdade e que possamos ser verdadeiros em todas as instâncias da nossa vida, para somente assim Deus usar do seu poder, usarmos como seus instrumentos para a glória do seu nome. E se você ficou até aqui e se esse conteúdo trouxe algum benefício para você, eu quero pedir para que você curta. Eu quero pedir para você deixar um comentário. Se você ainda não é inscrito, meu irmão, minha irmã, se inscreva no canal, acione, o sininho para ser notificado dos vídeos que nós estamos semanalmente publicando com esses subsídios teológicos e bíblicos da escola dominical. E se Jesus de Nazaré não voltar até lá,
Até a próxima aula, em nome de Jesus.